Críticas a Lula? Ele mal foi eleito. Não tem lua de mel? Parece que não. Agora, como lidar com a crítica? Atacar quem critica? Brasil é maior que isso, né? É sim. Colungão de volta, tudo bem, gente? Estão sentindo esse cheirinho? É democracia. Ainda tem notas de militarismo, retrogosto de aparelhamento olavista e um borro de reacionarismo. Tem, mas é um processo para esse vinho, essa democracia evoluir. E agora estamos no caminho. Um desafio para todo mundo. Os parâmetros mudaram e a gente está tendo que se acostumar. Menos gritaria, né? Vocês percebem. Ainda tem os golpistas pedindo golpe militar, mas é a exceção. A fila andou, novo governo, reconhecido interna e externamente, e eu, como jornalista, tenho que realinhar os chakras e tocar esse trabalho aqui no canal. Acho que agora eu vou conseguir falar, inclusive, de assuntos mais leves. Eu tenho 2 vídeos na gaveta, um gravado em Portugal e outro gravado nos Estados Unidos. Quem sabe eu tiro dos arquivos e ponho no ar. Bem, e é sempre aquele pedido. Se inscreve no canal, quero chegar a um número redondinho, sempre bom para ficar bonito. Me segue nas redes sociais, lá eu compartilho meu trabalho na TV. E sempre, sempre. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Gente, vou falar de um fenômeno que parece que já começou. 2 episódios no governo de transição que fizeram ali alguns pseudo-argumentos virem à tona. Gente que acha que o presidente eleito, legitimamente nas urnas, não pode ser criticado. Bem, primeiro é bom deixar claro, eu não sou daqueles que achavam que na eleição havia 2 extremos, um de esquerda e um de direita. De um lado, um grupo que é contra a privatização e do outro um grupo que defende o genocídio da população indígena. De um lado, um grupo que quer rever a reforma trabalhista e da Previdência, talvez, e do outro um grupo negacionista da vacina. Não são comparáveis. É aquela história, né? Não dá para comparar banana com maçã. É banana com banana e maçã com maçã. Então não dá para comparar banana com diarreia. Foi a palavra que me veio à cabeça. Sempre me incomodou o termo polarização, porque pode parecer que há 2 lados iguais com sinal trocado. Na urna tinha um projeto autoritário e vários outros comprometidos com a democracia, ou seja, eu não entro nessa de falsa equivalência, pelo amor, né? No fim, Lula ganhou, o Estado de Direito também. Lula é ladrão, ex-condenado, Forças Armadas, salvem o Brasil. Esse tipo de discurso também não entra aqui, né? Mas também não entra o discurso de deificação do agora presidente eleito. Mas eu acho que no futuro, o fato de Lula ter ganho a eleição vai ser tido como histórico, eu acho. Nós vimos que os líderes com um viés autoritário, a gente viu o que eles fazem quando ganham um segundo mandato, né? Pois é, tem gente que acha que eleição é cheque em branco. Quantas vezes a gente ouviu do Bolsonaro e dos bolsonaristas que ele tinha tido 57 milhões de votos em 2018? E isso legitimaria, segundo os bolsonaristas, até fechamento do Congresso e do Supremo, né? Não. O voto não é cheque em branco. Os eleitores podem querer muita coisa, mas a ação do presidente ou de qualquer servidor público ou de qualquer pessoa é limitada pela lei e pela Constituição. O país onde o líder pode tudo é a ditadura, né? Democracia prevê limitações às vontades e às ações de todo mundo, né? Até agora estamos juntos. Eu entendo que as pessoas que gostam de Lula se incomodem com as primeiras críticas que fizeram a ele. Mas meus deprimidinhos e minhas deprimidinhas, a gente não pode nivelar por baixo, né? Não é porque Bolsonaro foi um presidente horroroso que o Lula pode ficar imune à crítica. Pensa na condução da pandemia. Boicote à vacina, as medidas que impediam a contaminação, ele indicou remédio que não funciona, imitou gente sem ar. Difícil ser pior que isso, né? Para ser melhor que isso é basicamente não ser o Bolsonaro. Mas vamos para os exemplos práticos das críticas que houve ao presidente Lula. A primeira onda de críticas foi depois de uma fala dele na sede do governo de transição. Olha só. Olha, por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país? Foi aquela chiadeira do mercado financeiro, né? Bolsa despencou, dólar disparou. No dia seguinte, teve uma certa recuperação, o que pode levar a gente a especular que o mercado especulou. Diante das reações do mercado, aliados do presidente não discutiram o mérito da desconfiança do mercado. As respostas padrão foram:
Onde é que estava o mercado quando o presidente Bolsonaro furava o teto várias vezes em pleno ano eleitoral? O mercado fica magoado quando os governos promovem desoneração, o que não deixa de ser uma bolsa para o empresário? São críticas justas, muito justas. Você pode dizer que o mercado é insensível, criticar Lula a partir da premissa também de que Bolsonaro foi um governo liberal na economia, também é uma certa desonestidade, né? Quantas vezes o Bolsonaro desdisse o Guedes, né? Aliás, os dois sumiram, né? Quantas intervenções houve na Petrobras? E, de novo, inclusive em ano eleitoral. Tudo certíssimo, críticas justas. Agora vamos lá. A crítica do mercado, das elites econômicas, acho que é melhor chamar assim, né? A crítica das elites econômicas foi: de onde vem o dinheiro? Podemos e devemos criticar o mercado, que, em nome de um suposto liberalismo econômico de Bolsonaro, apoiaram o Bolsonaro, o projeto autoritário em 18 e 22, né? Agora, independente de quem faça a pergunta é válida. De onde vai vir o dinheiro? O presidente eleito preferiu ironizar. É engraçado que esse mercado ficou nervoso com 4 anos do Bolsonaro. Pois é, para a internet funciona. E na prática, essa fala ajuda em quê? E a pergunta essencial não foi respondida: como vai caber no orçamento? No Brasil real, longe das declarações para os jornalistas, as negociações estão intensas, né, para fazer caber a promessa no orçamento. E é assim que tem que ser, né? Sinal de que a pergunta do tal mercado não é sem sentido. Diante da reclamação do mercado, Lula trouxe 2 respostas. Essa da ironia, o mercado está nervosinho, e a outra: confie na minha biografia. De fato, Lula não é um político amador e ele é muito mais sensato que muitos seguidores dele que dizem f***se o teto. Você pode até ser contra o teto, mas se cair o teto tem que entrar outra coisa no lugar. E a opinião do tal mercado tem repercussões práticas. No Twitter você pode dizer f***se o teto, os pobres em primeiro lugar, o mercado está chantageando Lula. Lula, na prática, tem esse compromisso de pôr o pobre no orçamento, de dar o ganho real para o salário mínimo. E ele está, sim, preocupado em fazer caber no orçamento. E esse como fazer caber está sendo debatido lá em Brasília. Não é uma besteira. As críticas do mercado são legítimas. Mas o mercado não é Deus. É um grupo de interesse. E o orçamento não é uma coisa escrita em pedra por Deus, sabe? É uma construção humana. As vozes do mercado têm uma certa arrogância de achar que existe orçamento certo e orçamento errado. Não tem. É fruto de debate. A cara do orçamento vai refletir no Brasil. E é a política que vai determinar como vai ser esse orçamento, para que ele fique com a cara do Brasil que os políticos eleitos desenharem. O orçamento é discurso de internet. Na internet você pode xingar o mercado. Na vida real, na política, você tem que apresentar um orçamento e tem que lidar com a pressão política de grupos de interesse que querem que o orçamento seja a sua imagem e semelhança, né? Agora, quando as elites econômicas criticam o presidente Lula e o mercado reage, você pode atacar o mercado, denunciar os interesses nada altruístas do mercado. Ok, lembrar o silêncio ao longo do governo Bolsonaro, ótimo. Mas a pergunta que o mercado lança é válida. Como bancar promessas? Independentemente de quem faça essa pergunta, a pergunta é válida. As respostas são muitas. Como fazer caber? O país pode se endividar mais, pode cortar num lugar, pode vender o Acre, pode saquear o Paraguai. Pode fazer igual, por exemplo, ao filme Calígula, naquela cena maravilhosa. Vejam o filme Calígula, tá? Não vou dar spoiler. São hipóteses de resposta, né? Algumas factíveis, outras fantasiosas, e essa última erótica. São muitas as respostas. O que não dá para dizer é que a pergunta de onde virá o dinheiro seja ilegítima. Não é. Eu já falei aqui no canal, nos vídeos passados, mas vou repetir o conceito. Servia para os bolsonaristas e parece que vai servir também para alguns lulistas. E por isso, eu vou abrir um parênteses. Para falar de um mecanismo para interditar o debate, e do qual nós devemos nos livrar, ainda mais agora que o debate nacional está dentro dos princípios democráticos. Não é sobre intervenção militar, isso fica para aquela minoria da minoria. O debate é sobre, por exemplo, orçamento, tema de qualquer democracia. Pois bem, o mecanismo tem um nome em inglês, whataboutism. Aqui nós conhecemos bem ele com aquela história de e o PT, hein? E o Lula. É uma estratégia de desacreditar a pessoa que fala, desviar o assunto sem rebater o argumento.
acusa o opositor de ter feito algo reprovável, ou acusa o interlocutor de hipocrisia. Isso, e aquilo outro. Em inglês, whataboutism. É uma fuga argumentativa para se livrar do debate ou da responsabilidade. Fecha parênteses. Eu falei desse caso do orçamento, eu vou citar outro em que o whataboutism está comendo solto. A viagem do presidente Lula num jatinho de um amigo empresário. Eu não vou entrar no currículo do empresário aqui não, é público. Mas o fato é, Lula foi de graça para a Conferência do Clima no Egito. 0800. Temos um problema? Temos um problema. Mas em vez de debater o mérito, veio o whataboutism. E se a gente pensar em governo Bolsonaro e avião, não faltam casos pouco éticos, para ser eufemístico aqui. Teve o caso do ministro interino da Casa Civil que resolveu pegar um jatinho da FAB para sair da Suíça, do Fórum Econômico Mundial, para encontrar o presidente Bolsonaro na Índia. Foi exonerado, depois arrumaram outro carguinho para ele. Teve aquele outro caso, né, a acusação contra a Força Aérea, que teria feito um voo com garimpeiros para Brasília, do Pará para Brasília, para uma reunião com o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. E o mais escandaloso de todos, os 39 quilos de cocaína no avião da comitiva presidencial. São casos péssimos, antiéticos e o último deles, criminoso. O militar brasileiro, inclusive, dos 39 quilos, foi condenado na Espanha e tudo. Mas esse é o whataboutism. O empresário dá carona para o futuro presidente. Isso é tranquilo? Ele é amigo do presidente, ok. Então explica. Eu acho ok por causa disso, disso e daquilo. Lembrar os 39 quilos não torna o voo no jatinho mais ético. Agora, qualquer medida do governo que possa vir a beneficiar o empresário vai ser vinculada a essa carona. Mas a questão é mais complexa que isso. Não é um debate simples, a gente tem que reconhecer. Afinal, que outras opções o Lula tinha? Avião da FAB não tem direito. Eu acho que num país normal, o presidente derrotado autorizaria o uso de um avião da Força Aérea para o presidente eleito. Isso não aconteceria no Brasil de Bolsonaro. Qual seria outra opção? Voo comercial? Na prática, impossível, né? Quando ele entrasse no avião já em solo brasileiro, ia ter uma confusão gigante. A elite brasileira, aquela que pega voo internacional, é majoritariamente eleitora de Bolsonaro. Ia ser uma confusão. E se fosse de classe executiva, então, um escândalo, né? Avião da FAB não seria, voo comercial também não dá. A saída seria um fretado, pago, carona de empresário. Tem um conflito de interesse. Você não concorda? Diga por quê. Dizer que no governo Bolsonaro era pior, isso é um truísmo. E isso a gente precisa levar muito a sério. Se qualquer crítica ao presidente Lula vier com a resposta mas no governo Bolsonaro era pior, se a gente vier com esse whataboutism, a gente vai criar um governo quase imune a críticas, né? Porque ser pior que Bolsonaro é muito difícil. Lula teria que se esforçar muito, né? Ser melhor que Bolsonaro não é argumento, é obrigação. É um pré-requisito para um presidente democrático, não negacionista, né? Pensa, diante de um possível erro na área da saúde, você vai falar, o Bolsonaro boicotou a vacina e imitou pessoas sem ar. Diante de um deslize na área de relações exteriores, você vai falar, pelo menos não xingou a primeira-dama da França, não atacou a China. E se o futuro Ministério dos Povos Originários tomar uma decisão polêmica? O argumento vai ser, pelo menos não defende o extermínio dos povos indígenas. Sabe, a gente tem que parar de usar o governo Bolsonaro como referência. A gente tem que elevar muito o nosso sarrafo. Que Bolsonaro seja só um erro histórico, que ele foi. Não, tecnicamente ele ainda é, mas é impressionante como a gente acaba falando no passado, né? Bolsonaro ainda é presidente, gente. Uma sugestão, em vez de comparar com Bolsonaro, que tal comparar com outros governos de outros países? Quais são as melhores práticas nesse determinado assunto, no país X? E comparar com outros governos de esquerda, né? Porque também não dá para querer que esse governo não tenha pelo menos notas de esquerda, né? Como é que a vanguarda da esquerda mundial está tratando esse assunto? Isso é um bom ponto. Estou até pensando em fazer um vídeo sobre isso, como a esquerda mundial. Vamos pensar. Vai dar trabalho. Então, vamos combinar? Não vamos substituir e o PT em e o Lula por e o Bolsonaro em. Esquecer o desastre do governo Bolsonaro? Jamais. O desastre é pouco, é criminoso que a justiça brasileira e ou o Tribunal Penal Internacional façam o seu trabalho. Mas a gente tem que olhar para frente. E pelo que a gente está vendo, não vai ter muita lua de mel para o Lula, porque
esse é o terceiro governo dele, né? E tem muita gente impaciente e contrariada com a vitória dele. Você pode achar injusto, mas parece que é assim que a banda vai tocar. E sempre lembrando que nem todo mundo votou nele, né? Um voto em Lula não foi restrito. Teve muito voto em Lula em oposição ao que o Bolsonaro representa. Mas Lula, vamos combinar, sabe onde estão os botões da máquina, né? Ele conhece os corredores do Ministério, os meandros do Congresso, os cantinhos do Palácio do Planalto e os tapetes persas do Palácio da Alvorada. Vai ser um governo difícil. O cenário econômico externo não é favorável. Lula assumiu muitos compromissos quando montou essa frente ampla democrática contra Bolsonaro. E foi uma decisão acertada, né? Porque sem ela, provavelmente, ele não teria ganho. E ele vai ter um desafio gigante, né? Desbolsonarizar a estrutura do Estado, aparelhado com militares em funções civis, com olavistas e desqualificados em geral. E os brasileiros, mesmo aqueles que votaram no Lula, não deveriam emular aquele tipo de relação que Bolsonaro construiu com os eleitores dele, né? Governos sempre merecem críticas. Críticas são bem-vindas e têm que ser rebatidas com argumentos, numa linguagem não violenta. Eu sei. Em 4 anos de bolsonarismo, a gente se desacostumou com isso, né? Vamos tentar inaugurar, então, essa era do debate honesto, respeitoso e sem fake news. Topa? Esse é o momento da gente repensar. É um momento de repensar, porque a gente está num novo momento em que a situação mudou, né? Muita gente que talvez tivesse um discurso muito alinhado, né, porque fazia oposição ao Bolsonaro, agora vai ver que oposição ao Bolsonaro não significa necessariamente apoio a Lula. Então, vai ter briga interna de gente que estava junto na eleição e agora vai perceber as diferenças, né? Porque, assim, ser contra Bolsonaro é quase uma questão de etiqueta. Eu já falei aqui. Mas é o seguinte, a gente está num ambiente de debate democrático. A gente tem que aproveitar isso e não ficar usando aquelas estratégias bolsonaristas de debate, que na verdade não é debate, é tentativa de descredibilizar o interlocutor e enterrar o debate. O whataboutism é uma dessas estratégias, a fake news é outra, né? Porque com a fake news você desvirtua tanto o debate que antes de começar a debater, você tem que desmentir a fake news, desbancar a premissa. Então a gente está em outro ambiente. Eu acho que, principalmente gente que entrou no debate político durante o governo Bolsonaro, não tem essas ferramentas, não está acostumado com esse cenário. É um novo tipo de debate. Por isso que eu acho interessante a gente acompanhar outros países, não pegar o próprio Brasil como referência, porque pegar Bolsonaro como referência é outro padrão, Então a gente tem que pegar outros países como referência, pegar países desenvolvidos, por exemplo, e fazer críticas. E eu acho até injusto quando falo que a esquerda tem dificuldade de fazer autocrítica. Eu acho que político, em geral, tem dificuldade de fazer autocrítica. Mas as pessoas que estão me ouvindo até aqui não são políticas, né? Não são políticas no sentido de política institucional. São políticas porque todo mundo é político. Não tem esse alinhamento com político. Pelo que eu percebo aqui, né? Não tem devoção a político as pessoas que me assistem, né? O que eu chamei de deificação do Lula. As pessoas não acham o Lula a última Coca-Cola do deserto, um Deus. Pode até achar que ele é uma pessoa bem intencionada, uma pessoa capaz, concordar com o programa mas não acha que ele é Deus, né? Tamo junto? Não é um mito à esquerda, não é isso. Se você acha isso, eu tenho uma certa pena, assim, porque as pessoas são complexas, têm defeitos, e o Brasil é um país complexo para se governar. A gente vê o Lula tem que aturar o Arthur Lira. Ele tem que aturar o Arthur Lira. Já deixou bem claro que não vai intervir em eleição na Câmara dos Deputados. Porque se ele intervier na Câmara dos Deputados, pode acontecer o que aconteceu com a Dilma. Tinha um candidato para a Câmara dos Deputados, o candidato perdeu, o Eduardo Cunha ganhou e foi aquilo, né? Ela ficou refém do Eduardo Cunha e acabou caindo por causa do Eduardo Cunha. Então ele falou assim, olha, ele não vai resolver todos os problemas, ele não vai converter o Arthur Lira, né? O Arthur Lira não vai virar, o Saulo não vai virar Paulo a caminho de Damasco, né?
Arthur Lira não vai virar uma pessoa, não vou falar o adjetivo aqui, mas ele não vai converter o Arthur Lira. Ele tem que lidar com a realidade que se impõe. E com o Brasil que é, né? Por mais que ele seja, mesmo que ele fosse essa pessoa perfeita, que algumas pessoas acham que ele está no Brasil. E a política brasileira não é perfeita, ele tem que navegar, e ele sabe navegar. Ele sabe navegar nesse mar revolto e nesse mar poluído que é a política brasileira. Então, mas só que tem que estar aberto a críticas, e o Lula está aberto a críticas. Às vezes os militantes dele que não aceitam que ele seja criticado. Mas ele está aberto a crítica, ele é um democrata, não tem dúvida, não tem dúvida. Então vamos lá. Então eu acho que talvez eu desagrade muita gente a partir de agora, porque inevitavelmente eu vou fazer críticas ao governo Lula, inevitavelmente. Eu acho que no momento que a gente entra agora, eu fico até mais descompromissado de ficar fazendo vídeo de política toda semana. Quero falar de outros assuntos, eu prefiro falar de outros assuntos, mas no governo Bolsonaro, esse canal acabou virando um canal de política por motivo de ameaça à democracia. Agora a nossa democracia não está ameaçada, mas não está perfeita, né? A gente não vive uma democracia plena. A gente não vivia uma democracia plena antes do Bolsonaro entrar no poder. Com o Bolsonaro saindo, ainda estamos com problemas ainda maiores. Mas não vivemos uma democracia plena, né? Mas estamos agora, pelo menos, num parâmetro democrático de política. Pelo menos, né? Mas, como eu vou contar um caso que eu acho engraçado, para encerrar aqui, que eu acho que eu estou falando demais. Quando eu estava na Nova Zelândia, e eu gosto, quando eu viajo para qualquer país, eu gosto de ouvir rádio e assistir TV. Até quando eu não... Rádio não, né? Mas a TV, quando eu não entendo a língua, eu vejo mesmo assim, porque eu gosto de ver TV, ver telejornal principalmente. Mas na Nova Zelândia era na rádio. Eu estava ouvindo a rádio e estava tendo um debate assim, sério, de indignação da imprensa, porque a Nova Zelândia a Nova Zelândia é um país super desenvolvido, tal. Mas um ranking mundial de educação, a Nova Zelândia tinha caído um ponto, um espaço no ranking, uma posição no ranking. Não sei se era de primeiro para segundo, de segundo para terceiro. E no debate da rádio as pessoas pensam, onde erramos, que absurdo esse governo e tal. Continuava ali no top 10, mas tinha caído 1. Aí você vai falar assim, ai, que frescura, tá errado. Tá errado. Tá errado você ter um debate porque a Nova Zelândia continua no top 10, mas caiu uma posição. Tá errado. Não, eles que são exigentes. Eu queria que esse fosse o debate na rádio. A gente ouvisse a rádio, tivesse um debate na rádio de pessoas indignadas, criticando o governo porque a educação caiu um ponto. Onde foi que o governo errou e onde foi que nós erramos? Eu queria que a gente tivesse nesse nível. Não está errado. O problema é que a nossa discussão, a gente ouve a rádio, é outro nível. E no governo Bolsonaro era, né? Não preciso nem listar aqui, porque é só ver vídeos antigos aqui que eu listo esses descalabros que houve no governo Bolsonaro. Agora, não é porque o Bolsonaro passou que Lula é perfeito, né? E também ficar dizendo que Lula é melhor que o Bolsonaro é tipo óbvio, né? É tipo óbvio. Mas não é porque ele é melhor que o Bolsonaro que não pode ser criticado, e tem que ser criticado. Se na Nova Zelândia eles criticam o governo porque caiu um ponto no ranking mundial de educação, a gente vai criticar o Lula. É claro que a gente tem que medir a crítica, né? Não pode ser uma crítica tão pesada quanto era no Bolsonaro, porque o Bolsonaro era fora da casinha. Fora da casinha, e quando eu falo casinha, é uma metáfora para o Estado Democrático de Direito. Bem, falei demais, a seguir tem Colorinha do Francisco. É um momento da Colorinha do Francisco do qual eu gosto bastante, mas que o Francisco odeia, porque o Francisco não está acostumado a ser contrariado. Porque a casa é dele. Não existe lugar proibido para Francisco dentro da casa. Ele pode ficar no tapete, ele pode ficar no sofá, ele pode ficar A casa é do Francisco. Então, apesar de saber que ele não gosta, apesar de ele ser contrariado, eu acho importante. Este momento, ele é contrariado. Vocês vão ver que momento eu fiz aqui quase um enigma para mostrar o Francisco sendo
contrariado, ele não gosta. Mas é pelo bem geral da nação. É pelo bem geral da nação e o resultado depois é ótimo. Ai, vocês vão ver o que é. Coluna Galvani fica por aqui a seguir. Coluninha do Francisco, do contrariado Francisco José. A gente se vê a qualquer momento, me segue nas redes sociais, tá? Eu tento fazer clipagens do meu trabalho lá na CNN Portugal para vocês conhecerem esse meu lado mais formal. Não chega a ser formal, né? Mas eu não tô descalço, né? Como eu tô aqui. Às vezes até tô, mas eu tô... É uma formalidade em outro sentido, né? Porque aqui é um espaço muito pessoal, é o que eu tô a fim de falar. Se eu quiser fazer eu falei de Ikebana no vídeo passado, se eu quiser fazer um vídeo de Ikebana, eu vou fazer um vídeo de Ikebana. Não pretendo fazer, mas eu posso fazer. No meu trabalho na TV não é assim, eu tenho que me guiar pelo que está acontecendo no planeta, as principais notícias e tal. Aqui não, aqui eu posso fazer um vídeo sobre o que eu quiser. Então é outra perspectiva e é legal voltar a fazer televisão, ainda mais nessa configuração, que é muito, muito interessante nessa função que eu exerço, que é de tentar explicar a loucura que é o Brasil. Na língua portuguesa, o que é muito engraçado, porque não é a mesma língua, mas não é a mesma língua, né? A língua portuguesa não é suficiente para traduzir o Brasil. Tem que ter um brasileiro aqui tentando explicar, desenhar essa loucura que é o Brasil. E é legal. Eu fiz um vídeo, deve estar no meu Instagram nessa altura, não sei, sobre a posse. Fiz um vídeo, não, olha isso, não foi um vídeo, fiz um comentário na TV sobre a posse e eu falava da cadelinha Resistência. A cadelinha Resistência. Aí eu fui contar a história da cadelinha Resistência, que é a cadela que foi adotada pelo Lula e pela Janja. E é tão interessante, é algo que você não vai ver na Europa, você não vai ver essa história, a cadelinha que fez vigília enquanto o presidente não era o presidente na época, mas o ex-presidente, estava preso, e agora a Janja, a namorada que virou mulher, vai coordenar a posse, e a cadelinha Resistência tem tudo para subir a rampa do Palácio do Planalto. E tem um nome engraçado que eles acham divertido, que é vira-lata, né? Em Portugal não tem vira-lata. Então eles chamam de rafeira. Uma cadelinha rafeira. Então a Resistência é rafeira. Então é um trabalho divertido. Eu me divirto fazendo. Mas é sempre com o mesmo compromisso, né? Apesar de o espaço ser outro e tal. É um compromisso com a apuração, com a responsabilidade, né? E é isso. Vocês me conhecem, eu já tô falando demais. Eu tenho que começar meu dia, porque hoje, ao contrário da semana passada, são 9h30 da manhã. Eu gravo em horários alternativos, quando dá. Hoje foi o que deu, 9h30 da manhã, e agora eu vou começar meu dia, tá bom? Porque eu tenho os trabalhos que pagam boleto, tá bom? Um beijo, tchau, até a próxima. Gente, tô indo agora buscar o Francisco, que acabou de tomar banho, ele tava meio fedorento. Vamos ver como é que ele tá. Francisco, tá pronto? Tá sim. Opa! Cadê ele? Expectativa. Vamos ver. Olha ele aí. Olha o desespero, gente. Tudo bem, Francisco? Tá de banho. Ih, olha aqui, ó. Deixa eu mostrar. Olha o lencinho. Ele dá trabalho ou não? Não? Que bom. Tchau, obrigado. Vambora, Francisco. Vamos pra casa. Tá tudo bem, Francisco? De banho tomado? Ó, aí, ó. Que fofo. Tomou um banho e tá aqui descansando. Com seu acessório, seu babador, sei lá o que é isso. Né, Francisco? Cansa muito tomar banho, né? Cansa muito, né, cachorrão? Né, Franciscão? Né, Franciscão? Olha como ele é gostoso. Olha que preguiça. Que preguiça, né? Pronto. Tomou banho. Cansa. Tem que ficar ali pegando um sol, né? Porque ele não é bobo.
Pegando um sol, só que agora cheiroso. Né, Franciscão? E essa eterna linguinha pra fora. Ele adora botar. Ele nem liga mais. Né, Franciscão? Hein?